Eu me chamo Daniela. Eu vou falar sobre os fatos marcantes da saúde mundial entre 1850 até 1988. O primeiro fato marcante, ele ocorreu em 1854. John Snow fez uma descoberta crucial ao investigar um surto de cólera em Londres. Ele mapeou os casos de cólera na cidade e descobriu que a maioria estava relacionada à água, entendeu? Tipo assim, porque a água, ela estava contaminada, né? Porque a maioria estava concentrada perto de uma bomba de água específica. Isso levou à conclusão que a água contaminada era a fonte da doença, mesmo antes da confirmação da existência de bactérias. Essa descoberta foi fundamental para a compreensão da doença e da transmissão, né, na verdade, da doença e da compreensão da doença também, e ajudou a estabelecer as bases da epidemiologia moderna. O trabalho de John Snow é um marco importante na história da saúde pública. Alexander Fleming, ele é conhecido por sua descoberta revolucionária da penicilina em 1928. Enquanto trabalhava em seu laboratório, Fleming notou que uma cultura de bactérias havia sido contaminada por mofo e as bactérias próximas ao mofo estavam morrendo. Ele identificou a substância produzida pelo mofo como penicilina, o primeiro antibiótico descoberto. A descoberta da penicilina por Fleming teve um impacto significativo na medicina, pois marcou o início da era dos antibióticos e transformou o tratamento de infecções bacterianas. Sua contribuição é considerada um dos avanços mais importantes da história da medicina. Em 1948, ocorreu a criação da OMS, né? Ela ocorreu em 7 de abril de 1948, como uma agência especializada das Nações Unidas. A OMS foi estabelecida com o objetivo de coordenar questões globais de saúde, promover a cooperação internacional em saúde pública e fornecer liderança na melhor das condições de saúde em todo o mundo. Desde a criação, a OMS desempenhou um papel crucial na erradicação de doenças, no controle de epidemias, na promoção de saúde materna, infantil, na pesquisa médica e muitas outras áreas relacionadas à saúde global, né? Inclusive até hoje, né, gente? A gente passou por uma pandemia, então... Em 1950... Porra! 1953, James Watson, ele foi conhecido pela sua contribuição significativa para a descoberta da estrutura do DNA, justamente com Francis Crick e Rosalind Franklin. Ele desenvolveu o modelo de dupla hélice para descrever a estrutura do DNA. Sua pesquisa revolucionária lançou as bases para a compreensão da genética e teve um impacto profundo na biologia e na medicina. A descoberta da estrutura do DNA foi um marco crucial na história da ciência, e da medicina, abrindo caminho para avanços importantes como a compreensão das bases genéticas de doenças e desenvolvimento de terapias genéticas. Em 1950, foi desenvolvida, né, a primeira pílula. Ela só foi comercializada em 1960. Né? E ela representou uma mudança radical na contracepção e no controle de natalidade. A pílula anticoncepcional ela foi desenvolvida por uma equipe liderada pelo Dr. Gregory Pincus,
né? Ele trabalha em conjunto com a empresa farmacêutica GD, Searles Company. A disponibilidade da pílula anticoncepcional, ela teve um impacto significativo na saúde e no bem-estar das mulheres, né? Porque ela permitiu que pudesse, tipo, controlar a sua fertilidade, doenças que são sexualmente transmissíveis. Então, isso foi um ponto bem importante até hoje, né? Graças a Deus, na nossa história. Em 1967, ocorreu o primeiro transplante de coração bem sucedido, né? Ele foi realizado dia 3 de dezembro de 1967 pelo cirurgião sul-africano Dr. Christian Barnard. O paciente, Louis, recebeu o coração de uma doadora falecida em uma operação que custou cerca de 9 horas. O transplante de coração de Barnard foi um marco histórico na medicina e na cirurgia cardíaca, pois demonstrou a viabilidade da substituição do coração humano por meio de um transplante. Embora o paciente tenha vivido apenas 18 dias após o transplante, o procedimento abriu caminho para avanços futuros na cirurgia cardíaca e no transplante de órgãos. O sucesso no primeiro transplante de coração, ele gerou interesse e esperança, né, em relação às possibilidades de tratamento para doenças graves e estabeleceu as bases para o desenvolvimento contínuo da cirurgia cardíaca e dos transplantes de órgãos. A erradicação da varíola, ela ocorreu em 1977, né? Não, na verdade, foi o primeiro, tipo assim, o último caso, né? O último caso natural da varíola, ele ocorreu em 1977. E em 1980, a OMS, ela declarou oficialmente a erradicação da varíola. Essa conquista notável, ela representou a primeira vez que uma doença infecciosa foi erradicada globalmente através de intervenções direcionadas da saúde pública. A erradicação da varíola, ela é um exemplo inspirador do que pode ser alcançado quando há cooperação internacional, vacinação em massa e vigilância eficaz. Em 1988, ocorreu a erradicação da poliomielite. A erradicação da poliomielite, ela foi alcançada, né? Mas ela, em 1988, teve a iniciativa global, né, para a erradicação da saúde, da polio. Ela foi lançada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, Unicef, Rotary Internacional e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. O objetivo era a erradicação da poliomielite globalmente por meio de campanhas massivas de vacinação. Embora a erradicação ainda não tenha sido alcançada, né, houve um progresso significativo na redução dos casos de poliomielite do mundo. A incidência da doença diminuiu drasticamente desde o início da iniciativa e vários países foram declarados livres da transmissão do poliovírus selvagem. A luta contra a poliomielite continua sendo prioridade global na saúde pública e no progresso feito até o momento é um testemunho do compromisso internacional em erradicar essa doença debilitante.